Muito bom dia, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, pelo Facebook. Em especial, quero fazer uma saudação às pessoas que nos visitam aqui no plenário, principalmente aos colaboradores do Programa de Redução de Danos na Saúde Mental, e aproveitar a oportunidade, já que foi levantado aqui, e esse também era uma das minhas intenções no dia de hoje, em função da importância, foi levantado pela vereadora Fernanda, também pelo vereador Anderson Garcia, falar para os colegas da importância desse projeto que está tramitando na Casa, que é a autorização para a contratação de agentes redutores de danos, trabalham com a questão do setor de saúde mental, serviço prestado pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem trabalho muito importante atualmente, principalmente em função da questão da drogadição, e que corre o risco, se nós não aprovarmos essa semana, de sofrer solução de continuidade, ou seja, interrupção no serviço, porque a recontratação ou a nova contratação de agentes depende desta autorização legislativa. Por isso, eu quero aqui fazer um apelo a todos os colegas, aqueles que ainda estão no plenário, aqueles que estão nos ouvindo ou vão nos ver nos próximos dias aí pela TV Câmara, que fica repetindo o programa de hoje. Faço um apelo no sentido que possamos fazer esforço para aprovar esse projeto ainda esta semana, antes do recesso, porque é fundamental para a cidade, é fundamental principalmente para os usuários que dependem deste programa para, quem sabe, fugir, sair, se livrar de uma vida nefasta, de uma vida que ninguém quer para os seus filhos. Então, fica esse apelo, vereador Éder, e aos demais vereadores, que nós possamos, amanhã teremos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, esse processo ainda depende de ser aprovado o parecer na CCJ e na COF, o que nós podemos fazer amanhã, através de uma sessão extraordinária conjunta, para, quem sabe, aprovarmos em primeira votação o projeto ainda amanhã, e daí, no dia seguinte, na quinta-feira, que é a última sessão, a princípio antes do recesso, fala a princípio que poderá, eventualmente, o presidente convocar uma reunião extraordinária, mas a ideia é que até quinta-feira nós consigamos aprovar este PL. Quero dizer aqui, rapidamente, falar sobre alguns temas que foram abordados aqui no dia de hoje. Primeiro, cumprimentar o vereador Marcola pela audiência realizada ontem, em função do programa Minha Casa Minha Vida. Eu, infelizmente, tinha um outro compromisso pré-agendado, agendado anteriormente, por isso não pude estar presente, mas me solidarizo, até porque conheço o programa, fui secretário de Habitação, durante o período que fui secretário de Habitação e vice-prefeito, nós, entre programa PSH, Programa de Arrendamento Residencial, que iniciou lá no governo Marrone, depois PSH, depois Resolução 460, que foi um outro programa que intermédio, que estava vigente antes do Minha Casa Minha Vida, e depois o Minha Casa Minha Vida que entrou. Entre todos esses programas, eu tive a honra e a oportunidade de participar e colaborar com mais ou menos construção de 5.000 unidades habitacionais entre empreendimentos do PAR, Minha Casa Minha Vida e vários outros. Então, eu sei da dificuldade que é, eu sei da expectativa dos beneficiários, das pessoas que estiveram aqui, vereador Marcola, estou falando da audiência ontem, da expectativa da pessoa efetivamente conseguir entrar e montar o seu lar no seu sonho realizado, que é o sonho da casa própria. Então, por isso eu me solidarizo, me coloco à disposição de toda a demanda, trabalhar junto ao governo,
principalmente nesse caso junto ao Banco do Brasil. Porque o que acontece? E daí já vou concluir. Não sei se posso agregar o tempo de líder, presidente. Por favor. Não havia nenhum vereador inscrito mais nas pequenas comunicações, então, o vereador Fabrício está nas Muito obrigado. de líder. Então, só para concluir esse tema da habitação, dizer que, desde o início dos programas, o agente financeiro e agente técnico foi a Caixa Econômica Federal, que se preparou ao longo dos últimos 15 anos no Brasil, principalmente nos últimos anos, para dar essa assistência técnica, né, de forma até rigorosa, e às vezes até demorada, mas com competência. E o Banco do Brasil não teve a mesma organização. E os efeitos disso nós estamos sentindo agora, como, por exemplo, no caso do Roraima e Amazonas, os dois empreendimentos que estão em questão. E que ficou claro aqui, pelo que eu conversei com alguns colegas, principalmente com o vereador Marcola, que a maior dificuldade é justamente em relação ao Banco do Brasil. E pior, para conversar com o Banco do Brasil tem que ser Curitiba ou São Paulo. Ao passo que, quando era a Caixa montou um escritório técnico regional, que era em Porto Alegre, e depois ainda montou uma sucursal, uma agência, só para isso aqui em Pelotas, para atender toda a região sul. Então, realmente, está aí a dificuldade, e eu me somo nesta caminhada e quero me colocar à disposição para contribuir no que for possível. Uma outra questão que eu queria, só para não deixar passar, até que o vereador Éder, eu tenho acompanhado, e tenho acompanhado sem fazer qualquer esforço contrário, porque eu acho legítimo, embora eu tenha a minha posição técnica e jurídica, tá? Não em relação à questão do aterro, mas em relação ao projeto de lei que está tramitando na casa, da eventual proibição de recebimento de resíduos sólidos em Pelotas, sou contra porque acho que é um erro. Primeiro, porque, como já disse, vai contra as diretrizes da política nacional instituída pela Lei 12.305 e pela Lei Estadual 14.528, que instituiu o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que prevê a questão do compartilhamento, da regionalização, tudo que eu já falei aqui. Então, eu sou contra porque nós vamos proibir um futuro de usar o lixo, por exemplo, para gerar energia elétrica, como está acontecendo em vários lugares já do Brasil, até no Rio Grande do Sul, e no mundo. Então, primeiro por isso. Mas o que eu queria deixar aqui, na verdade, é uma provocação no bom sentido, e não é para o meu amigo, o vereador Éder, a quem eu admiro o trabalho, mas sim para todos os agentes, vereadores ou não, técnicos, pessoas que estão engajadas nessa luta, que nós tivéssemos a mesma dedicação para buscar uma solução. Se não é o aterro, qual é a solução? Porque Pelotas gera 200 toneladas de lixo por dia, e hoje, para processar esse lixo, levar até Candiota, se gasta R$1.600.000 por mês. Então, o pessoal está muito contra, tá, mas e apresentem uma solução, então. Porque senão nós estamos trabalhando contra nós, contra o povo, contra a cidade inteira, em detrimento do interesse de alguns que são legítimos, as pessoas que não querem lá esse aterro, que está bem. E já falei aqui, se o órgão estadual, o órgão ambiental, ou seja quem for, tiver o poder em indeferir, negar a implantação desse aterro, está bem, que bom, mas vamos trabalhar, então, uma solução para a cidade. Era essa a provocação que eu queria fazer, que, na verdade, é uma provocação para todos nós, até para mim mesmo. Né? De nós... a crítica é bem-vinda, o trabalho, se as pessoas são contra, é legítimo. Só que, só contra, e não apresentar uma solução, é isso que eu queria dizer sobre essa questão do aterro sanitário, que inclusive hoje tem matéria no jornal local.
para finalizar, e daí esse sim é o objetivo da minha fala hoje aqui, principal, dizer que ontem eu participei, tive a oportunidade de participar de uma etapa, de um curso de pós-graduação, especialização que está acontecendo aqui no município, promovido pelo instituto ligado ao Hospital Sírio-Libanês, um hospital de São Paulo, que é um dos mais respeitados hospitais do país, que está oferecendo um curso de atendimento de urgência e emergência para profissionais da área da saúde, da área de defesa civil e assim por diante. E recebi um convite, em função da experiência que tive como coordenador da defesa civil aqui no município, para participar ontem, então, de um momento com todos os alunos. Estava lá também o secretário de Saúde de Rio Grande, o secretário de Saúde de Pelotas, o coordenador da Defesa Civil, o próprio diretor-presidente do SANEP, e várias questões vieram à tona nesse encontro. Questões, algumas delas que eu já passei, já sofri na pele. Eu, em 2009, quando eu era vice-prefeito de Pelotas, o então prefeito Fetter Júnior foi tirar férias, eu assumi a prefeitura, vereador Dila, no dia 27 de janeiro de 2009, e no dia 28 de janeiro de 2009, choveu em alguns lugares da nossa colônia praticamente 700 milímetros, que é a chuva de 4, 5 meses em 12 horas. De tal forma, quem se lembra sabe, que nós tivemos 14 mortes com a queda da ponte que separa Pelotas do Capão do Leão, sob o Arroio Fragata, ou também chamado de, pessoal do lado do Capão do Leão, Arroio do Padre Doutor. A ponte caiu e durante a noite os veículos continuaram passando, caiu carreta, caiu moto, caiu carro, desencarrilhou o trem, e nós tivemos, infelizmente, lamentavelmente, 14 mortes naquele momento. Tivemos mais de 10 mil pessoas atingidas pela enchente, com a sua casa alagada, perderam bens, perderam alguma coisa, e tivemos mais de 3 mil desabrigados. Naquele momento, nós tivemos que montar 2 abrigos em 2 ginásios, aqui na Cidadania e lá no ginásio do Colégio Municipal Pelotense, com um assistente social, com um médico, com um psicólogo, com alimentação, vereador Éder, com colchão, com a solidariedade de toda a comunidade. E aquilo foi uma experiência para mim, porque eu nunca tinha passado, obviamente, por isso, e num momento não sabia nem direito o que fazer. No dia que, eu me lembro que começou a cidade a encher, inundar, daí uma pessoa que trabalhava na assessoria do gabinete do prefeito, que era coronel da reserva da Brigada Militar, me disse: monta um comitê de gerenciamento de crise, chama todo mundo para a mesa e vamos organizar esse negócio. E assim foi feito. Nós, então, chamamos o Exército, os bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a Brigada Militar, né, os voluntários da Defesa Civil, os secretários, serviços urbanos, meio ambiente, na época, todo mundo, e começamos a organizar uma resposta que foi satisfatória, no meu modo de ver, na época, para esse incidente. Mas o que eu quero dizer é que, até hoje, nós trabalhamos assim. Nós não temos uma defesa civil profissionalizada. E é aquele velho ditado, só se lembra só se lembra da chuva. Agora até do santo quando chove. Só se lembra dos... Exatamente. E é assim, nós temos o maior problema aqui na cidade, é enchente. De lá para cá nós já tivemos várias, uma grande, inclusive, que foi em outubro de 2015, onde vários lugares do Laranjal, várias pessoas ficaram praticamente 1 mês embaixo d'água. Eu mesmo fiquei 1 mês sem água potável em casa, naquele momento. Isso acontece de forma recorrente. Então nós temos que profissionalizar, e esse é o objetivo da minha fala aqui hoje, que eu apresentei uma proposição aqui. É óbvio que isso tem que ser de
de iniciativa da senhora prefeita, do governo municipal, do Poder Executivo, mas eu apresentei uma proposição nesse sentido. Nós temos que profissionalizar a defesa civil da nossa cidade, e não apenas quando acontece o evento adverso, né, nós saímos correndo. Já temos uma organização, é verdade, não é o ideal, né? Eu mesmo, quando depois disso, desse incidente que eu falei em 2009, eu assumi a Defesa Civil e montei os NUDECs, Núcleos de Defesa Civil, que são vários núcleos pelos bairros, principalmente nessas áreas onde acontece mais seguidamente esses eventos. Mas nós precisamos mais do que isso, nós precisamos capacitar profissionais de carreira, servidores concursados da prefeitura, para esses servidores estarem preparados no momento de dar a resposta que a comunidade precisa. E que geralmente nesses momentos são momentos de tristeza, de dor, e que atinge várias pessoas, principalmente os mais humildes, porque acontece nas periferias. E, para finalizar, e daí já vou finalizar, presidente, eu quero dizer o seguinte: a defesa civil é muito importante na nossa cidade. Nós, tanto para atender os desastres, como depois para buscar, fazer projetos e buscar recursos para a recomposição dos danos. Foi assim que nós fizemos. Eu acho que nós temos que avançar nesse sentido, né? Nós temos um problema que muitas vezes, e agora de verdade vou concluir, mas só para deixar para a reflexão dos senhores, se um caminhão cheio de amônia ou qualquer outro produto inflamável, produto que cause dano ao meio ambiente, for derrubado, for tombado, se envolver no acidente e despejar esse material na barragem Santa Bárbara, que é cruzada pela BR e que abastece metade da nossa cidade com água potável, o que nós faremos se houver esse acidente? É isso que eu queria deixar a reflexão. Nós precisamos estar à frente dos problemas, nós precisamos planejar, nós precisamos prevenir, e só com a defesa civil profissionalizada é que nós vamos conseguir esse status. Muito obrigado e um bom dia a todos.